Salve, meu povo! Vamos trabalhar com data hoje. Tá? A ideia é uma coisa assim. Hoje é dia tal, eu escolho uma data. Essa data, escolho, não é porque eu vou brincar de escolher data, não. Essa é uma data que vai estar na minha planilha, né? O vencimento de uma fatura, a data que foi marcada, que foi calculada para entrega de determinado produto, tá certo? E aí aqui eu coloquei algumas funções que vão me dar os dias corridos entre as datas, os dias úteis entre as datas, descontando sábado e domingo, quantas semanas vai passar, quantos meses, quantos anos. E aqui de uma forma mais acumulada. Note que aqui ele está pegando só os dias, ele não está considerando dias úteis, tá certo? E a gente vai ver como é que funciona. Para isso, olha só, a primeira data que a gente vai ver, a primeira função que a gente vai ver é o hoje. O hoje qual é? O hoje, é a data de hoje. Depois, como é que eu faço para contar quantos dias tem entre uma data e hoje? Bom, olha só, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui hoje. Eu não sei se ele fez. Não sabia se ele ia do minúsculo passar para o maiúsculo, mas ele identificou e fez. Isso daqui está formatado como uma data, porque o Excel já identificou que era uma data e ele formatou como data. Mas se eu não formatasse como data, por trás da data, toda data é um número de série. Toda data é um número de série, é um número do dia. Tá? E aí, claro, se a data estiver formatada como data mais a hora, aí ele tem toda essa questão. Mas vamos falar de uma forma básica. Se eu botar isso como número, ele vai dar isso daqui, ó, 43.583. Ou seja, é o dia de número 43.583 desde 1º de janeiro de 1900, que é quando ele começou a contar as datas. Será? Vamos lá. 1. Esse é o número. Se eu formatar esse número como data, tá lá, dia 1º de janeiro de 1900. Então, quando eu trabalho duas datas, aí eu vou apagar aqui, tá? Quando eu trabalho duas datas e coloco uma menos a outra, ó, aqui eu botei inclusive eu botei A menos hoje, eu não quero, eu vou botar A menos essa aqui, ó. Quando eu trabalho uma data menos a outra, o que ele me dá? Ele me dá um número, ele vai pegar o número de série da data e diminuir do número de série da outra. Se eu vir aqui e formatar isso daqui como uma data, ó, ele vai me dar 11 de 1 de 1900. Por quê? Porque se passaram 11 dias. Então o número é 11. Se é 11 e é formato de data, quem é o 11? É o 11 de janeiro de 1900, que é quando ele começou a contar lá no 1, tá certo? Então aqui eu posso utilizar de pegar essa data ou eu posso utilizar aqui de colocar também aqui o hoje. Não há problema nenhum. Tá certo? Primeira função, então, é essa daqui. Ele calcula os dias corridos entre uma data e outra. Se isso aqui fosse, poderia dar 1.000, 2.000, 3.000 dias, por isso 50.000 dias. Por isso que eu estou colocando aqui 0 casas decimais e botando ponto de milhar, tá? E formatando como número. Beleza. Dias úteis. Ele me deu 9. Bom, vamos olhar o nosso calendário. Hoje é dia 28. Até o dia 9 do 5. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Desconsidera sábado, desconsidera domingo. 6, 7, 8, 9. Realmente, 9 dias. Porque ele desconsiderou o sábado e o domingo. Mas eu quero desconsiderar, vamos botar aqui na função, eu quero desconsiderar também os feriados. Mas ele não sabe aonde estão os feriados. Então, eu tenho que informar para ele uma lista de feriados. Então, eu crio uma lista de feriados e informo para ele. Qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso? É eu criar essa lista de feriados numa pasta de trabalho, onde eu vou colocar feriados, né? Se a gente for trabalhar em termos de produtividade, eu teria uma pasta de trabalho com as minhas constantes, né? Então eu teria lá os feriados, os telefones, o prazo médio, digamos que fosse uma linha de produção, qual é o prazo médio. Então eu teria um monte de coisa lá que eu poderia estar utilizando em diferentes planilhas, certo? E como é que eu faço para ficar um negócio legal? Eu pego
Eu peguei aqui, ó, C7, C8. Quando eu marco tudo, ó, ele me disse meus feriados. É como se eu pegasse aqui assim, ó, e dissesse que isso daqui é AA. Pronto. Agora, se eu vir aqui e dizer vai para AA, não sei se ele aceitou ali. Acho que não tinha nada escrito, né? Aqui, ó. Se eu disser que isso daqui é as datas. Ali é datas. Agora, se eu vir aqui e dizer vai para datas, ele vai para aquela seleção, tá? Então, basta eu marcar a seleção que eu quero e dar um nome para ela. O móvel que eu passei aqui, ó, já não deu mais, tá vendo? Basta eu marcar a seleção que eu quero e dar um nome para ela. Ela passa a ter um nome. Isso é muito mais fácil para eu usar em fórmulas, principalmente quando eu preciso usar em várias fórmulas. É só eu saber, não, é meus feriados. É só eu saber que quando eu quero carregar a lista de feriados, basta eu colocar lá o nome da planilha, tá? Meus feriados, se ela tiver numa outra pasta, né? Ou numa outra planilha aqui. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ponto e vírgula, meus feriados. Note que se eu colocar, se eu vir aqui e marcar isso daqui, ó, eu posso colocar, ó, ele já trocou, tá vendo? Eu queria mostrar outra coisa. Eu posso marcar somente um pedaço, eu posso botar aqui um intervalo de células? Posso. Tá aqui, ó, feriados, tá vendo? Eu posso. Note que aqui, quando ele me dá uma ideia, uma ajuda, né? Ele coloca os feriados entre colchete, tá vendo? Porque é opcional. Eu não sou obrigado. Eu sou obrigado a colocar isso, eu sou obrigado a colocar isso, mas eu não sou obrigado a colocar os feriados. Ok? Então aqui, ó, eu posso fazer assim? Posso. Mas quando eu marco tudo, ele já identifica que é aquela meus feriados. Então, ele vai deixar legal. Então, agora, ele vai diminuir. Quanto é que estava? 9, né? Ele passou para 8. Por quê? Porque ele passou a considerar o dia 1º de maio. Então, ó, foi 28, 1, 2, não conta, 3, 4, não conta, 5, 6, 7, 8. Então, ele desconsiderou o 1º de maio. Ok? Vamos para o próximo. Quantas semanas? Aí vem uma função DataDiff, que ela não é listada aqui. O Excel tem essas coisas, tá? Eu trabalho com o Excel desde a versão 3, eu acho. E teve uma versão que eles esqueceram de traduzir uma função. A função era linha. E claro, a gente usa o Excel em português, então eu uso linha, eu não uso row, né? Não uso row, eu uso linha. E eles não traduziram, e eu quebrei cabeça dias, porque a minha função dava erro, não funcionava. E eu fui ver, eles não tinham traduzido. Então tem umas historinhas assim. Se eu vim aqui em função e colocar, pesquisar aqui, vamos lá ver ela, linha. A função linha nem aparece aqui, ó. Tá vendo? Se eu botar tudo maiúsculo, linha, nem aparece. Se eu botar aqui é igual, linha, nem dá. Se eu botar igual row, também nem dá. Vai ver que eles acabaram com essa função, mas enfim, faz muitos anos isso. Se você botar aqui, na pesquisa de função, botar aqui DataDiff, e pesquisar, você não vai achar. Se você vir aqui e procurar em data hora, você pode procurar aqui, você não vai achar. Mas não acha. Aí você vem na internet e bota assim, DataDiff Excel. E aí você acha, função DataDiff. Está aqui. Na página do Office. Tá? Função DataDiff. E ele te dá todas as opções. Tá certo? O que o DataDiff faz? Te retorna a diferença entre duas datas. Ponto. Se tu colocar A, ele traz os anos completos. Se tu colocar M, ele traz os meses. Se tu colocar D, ele traz os dias. Não é o que funciona aqui para mim. No meu Excel não está funcionando isso daqui. M para mês, tudo bem. Mas A tem que ser Y. É year. Vamos lá. Mas vamos continuar aqui vendo. Só para quem quiser procurar a função é DataDiff.
Opa, data diff, que ela funciona como data inicial, data final e a... como é que ele chama? Unidade, eu acho que é unidade que ele chama. Deixa eu olhar aqui. Cadê? Unidade. Ele chama de unidade. Unidade. Onde a unidade, para mim, é ano. Mês. Dia. Não precisava, né? Porque o dia eu já tenho, eu faço uma menos a outra, eu já tenho o dia. Aí eu tenho YM, ele vai me dar meses descontando os anos. A gente vai ver, tá? Descontando os anos. E eu tenho aqui também MD, ele vai me dar dias descontando os anos e os meses. A gente vai ver isso tudo aqui. Só estou escrevendo, que eu comecei a escrever, então já vou escrever tudo, já fica aí. Dá uma pausa no vídeo, copia aí se quiser, tal. Então vamos lá. Quantas semanas eu tenho? Aqui para as semanas, olha só. Antes de eu chegar aqui, vamos ver para as semanas. O que que eu fiz? Eu fiz uma data diff pegando os dias e dividi por 7. Para ver quantas semanas deu. Ó, D de dia. Que também é D de day, né? Que é dia em inglês. Então, ó lá. Eu fiz data diff. Qual é? Data inicial. Data final. Lembrar disso, tá? Se eu botar aqui, ó, A5 e A2, ó, não deu certo, né? Porque eu vou tá tendo um número negativo ali. Então eu tenho que colocar certinho como é, tá? O início e o fim. E aí eu peguei dias. Quantos dias deu? Se eu tirar o dividido por 7, vai dar ali quantos? 11. Tá? 11 dividido por 7. Aí eu fiz aqui, dividi por 7. Mas 11 dividido por 7 não dá 2. Não. Mas se eu botar casas decimais, ó, 1,6. Então eu poderia deixar com uma casa decimal, ele me daria 1,6. Como eu não coloquei casas decimais, e ele deu mais do que 1,5, ele arredonda para 2. Isso é arredondamento, tá? Vou deixar até com uma casa decimal para a gente ver. Quantos meses? A mesma história, só que agora eu estou colocando M. Tá vendo? Ó, M, ele me traz quantos meses. Vamos botar mais um ano aqui? Vamos botar uns 2 anos aqui. Não, um ano só. Olha lá. 523,4 semanas. Que aí se eu tirar a casa depois da vírgula, aqui tira, né? Ó, não, aqui tira. Ó, 523, né? 2.615 dias úteis ou 3.600 dias corridos. Tá, mas ele está considerando quais feriados? Aqui, ele não está considerando os outros, né? Eu fui até 2029, mas os meus feriados só foram aqui. Vocês entendem isso, né? Eu teria que fazer, se eu quisesse esse período, eu teria que fazer esses feriados todos, se eu quisesse considerar os feriados, ok? Para desconto, né? Para mostrar somente dias úteis. Meses são 120 meses, o que dá 10 anos. Faz sentido, né? 120 dividido por 10 dá... por 12, perdão, dá 10, que dá 10 anos. E quantos dias? 3.664. Se eu descontar isso daqui, eu teria 11 dias. Tá vendo que aqui ele está considerando aqueles 11 lá que passou, tá vendo? É só eu mexer no... Ó, se eu colocar aqui 2019, eu não tô... Ó, vai ser os mesmos 11, tá? É que eu botei 2029 aqui, então eu aumentei 10 anos. Então, note que aqui, quando ele faz o dia, ele está considerando os dias corridos, certo? Vamos lá. Ok? Ó, year, month, day, tá? Dia, mês, ano. E aqui o acumulado, que eu chamei de acumulado, é porque aqui, ó, eu considero o ano. Então aqui eu usei a mesma que eu usei para cá. Depois aqui, ó, eu usei essa
que são os meses descontando os anos. Então, quantos meses eu tenho? Oh, não tenho nem um mês, não passou nem um mês. Oh, vamos mexer, vamos colocar aqui mais um mês, 6, para a gente ter um pelo menos. Ó, agora sim, eu tenho um mês descontando os 10 anos. Então, eu usei a função YN. E quantos dias? Aí eu tenho dias descontando os meses. Quando eu estou descontando os meses, eu automaticamente estou descontando os anos, né? Porque aqui eu estou descontando, aqui ó, eu estou descontando quantos anos? 10. E aqui eu estou descontando quantos meses? 121. Que é os 10 anos e um mês. Então, com isso eu consigo, e aqui eu usei uma função concatenar, né? Que é eu concatenei para dizer, restam 10 anos, um mês, meses, né? Teria que fazer, talvez se fosse menos, tá, vamos botar aqui. Não, vamos botar não, deixa assim, né? Tá certo? Então, o que eu posso ter? Eu posso ter datas, diferentes datas, olha só. Eu posso ter datas aqui, então vamos botar lá. 9/6/2019. Aqui eu vou botar 11/7/2019. E eu coloquei várias datas aqui, tá certo? Então aqui eu quero saber quantos dias faltam até lá, né? Então o que eu vou botar? Eu vou botar igual a esse daqui menos hoje. E aí deu uma coisa esquisita, que eu vou ter que vir aqui e formatar como um número, né? Vou usar aqui, vou deixar 2, pronto, tá aqui, faltam 42. 42. Ah, não, nós temos 4, aqui é 6, tá certo. Aqui deveria ser 5, né? Mas tudo bem. E olha só. Então eu tô. Por que disso? Porque eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso ter uma formatação condicional aqui, ó. É menor do que, ó, preenche em vermelho claro e o texto em vermelho escuro. Se ela for menor do que 80, eu já preencho. Tá bem? Então vou marcar tudo, vou fazer a formatação condicional de tudo. É maior que, é maior do que 100, eu preencho em verde. Verde, texto e verde escuro. Vamos botar uma nova regra. Valor mais baixo. Primeiros, valores acima, valores exclusivos. Não, vou botar uma regra daqui mesmo. Ó. É menor que, se ela for menor do que 100, eu boto vermelho. Então, olha só. Eu consigo, com isso, criar até um lembrete visual, até um alerta visual. Quando eu estiver vendo a minha planilha, eu vou saber, opa, esse pedido aqui está tranquilo, eu estou dentro do prazo. Agora, esse pedido aqui eu não estou dentro do prazo, porque eu tenho que tomar cuidado, sei lá, algo do gênero, tá certo? A ideia do vídeo era só alertar para vocês essas funções, principalmente essa função DataDiff, que ela é uma função bem bacana, bem legal, né? Que você consegue estar calculando não só a questão da diferença de dias, porque a diferença de dias você pode calcular. A diferença de dias você pode calcular sim, um menos o outro. Mas e meses? Como é que seria? Mas se eu quisesse calcular aqui, ó, seria legal, faria igual a esse daqui, menos esse daqui, e faço assim, dividido por 30. Mas é 30? Mas todos os meses tem 30? Olha lá.
Tá vendo? E eu vou tirar aqui ó. Você tá vendo? Quando eu passei 10 anos, né? Se aqui não fosse 10 anos, se aqui fosse apenas, ó, eu não teria. Se eu vou botar aqui mês 11. Ó, tu vê que aqui em mês 11 eu já começo a ter uma diferença. Porque a conta dele aqui, vamos aumentar aqui, ó, dá 6,5 por conta daquele 1 que não está contando. E aqui a conta quanto é que dá? 6,0. Exatamente 6 meses. Não interessa que passou X dias e tal. Então, quando eu trabalho com mês, eu estou trabalhando de uma forma bem correta. Quando eu estou trabalhando aqui com dias, eu estou calculando os dias dividido por 30. Se eu dividir por 31, ó, ele já fica 6,3. Aí aqui eu já teria o 6, ó. Aqui ele já está me dando inteiro. Então, são essas coisas que às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado. Então, essa função DataDiff, ela é bem bacana. E eu não vi ela listada no Excel. Por isso que eu quis fazer o vídeo para mostrar. Tá certo? Então lá, acompanhem o projeto lá, o site, tá? Tem um curso de Excel, tem um curso de função do Excel, que é bem legal. Tá certo? Quer sugerir conteúdo, comenta, vai lá no projeto, faz contato, sugere conteúdo, posta dúvida e a gente vai trabalhando no que a gente puder. E vamos todo mundo se ajudando, tá certo? Um forte abraço a todos.